Olá pessoal, tudo bem? Então, nós agora vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento, ok. Retilíneo. O que quer dizer retilíneo? Retilíneo quer dizer que é linha reta. Tá, Edinho, grandes coisas. E aí? E aí o seguinte, ó, põe na sua cabeça o seguinte, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se o movimento é retilíneo, a direção da velocidade não muda. Põe na sua cabeça isso. Se é retilíneo, a direção da velocidade não muda. Uniformemente variado. O que quer dizer uniformemente variado? Aí eu vou ter que falar dos dois ao mesmo tempo. Uniformemente e variado. Variado poderia não ser uniformemente variado, poderia ser simplesmente simplesmente variado. Não precisaria ter a palavra uniformemente. A gente vai estudar um uniformemente variado. O que seria um movimento só variado? É aquele que tem mudança no módulo da velocidade. Então, se está mudando o módulo da velocidade, é variado. Agora, por que ele é variado uniformemente? Porque a velocidade ela muda sempre o mesmo tanto a cada tempo. Ou seja, se passou um segundo, a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Se passar mais um segundo, ela vai aumentar de novo 10 metros por segundo. Ou seja, ela vai ter uma aceleração constante, tá? Então, o movimento, a palavra uniformemente vai te dar uma aceleração constante. Constante, tá bom? É importante que você entenda isso. A gente nem falou o que é aceleração ainda. É aceleração aqui no caso de módulo constante, tá? Módulo constante. Então, esses são os conceitos iniciais que você tem aqui para entender o MRUV. Beleza, vamos lá. A gente falou da aceleração. A aceleração ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ou seja, é quanto você mudou de velocidade em quanto tempo. Tá? Então, anota essa formulazinha aqui. Aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tá? Então, vamos ver isso aqui. Ó. Em um anúncio de um certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo partindo do repouso. O que quer dizer partindo do repouso? Velocidade inicial zero. Velocidade inicial zero. Então, quando ele falar para você partiu do repouso, tá certo? É que ele tinha velocidade inicial zero. O que acontece é o seguinte, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 metros em 8 segundos. Qual a aceleração escalar média? Aceleração escalar média desse automóvel. A gente sabe que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Lembrar que variação para a física é sempre o final menos o inicial, ou seja, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse exercício aqui ele já me deu a variação do tempo, que foi de 8 segundos. Tá? Então, se você vier aqui e fizer aqui, ó, velocidade final dele é essa aqui, ó, 108 km por hora. Então, eu fiz 108 km por hora menos 0 km por hora, que é o início. Né? A velocidade inicial dele era 0, a velocidade final dele era 108. Então, 108 menos 0 sobre o tempo 8. Alguém deve estar falando, Edi, mas você colocou aqui km por hora e o tempo em segundo. Olha, se você fizer isso, 108 menos 0 sobre 8. Isso aqui, né,
108 dividido por 8, esse valor aí, 108 dividido por 8, vai dar uma aceleração de 13,5. Aí, olha só o detalhe. Como eu entrei aqui em cima com a velocidade em quilômetros por hora e aqui embaixo o tempo em segundos, o resultado aqui vai ser quilômetro por hora, que é a velocidade, dividido pelo tempo, que é segundo. Então, essa aqui seria minha aceleração, 13,5 km por hora por segundo. Bom, mas a gente tem uma outra opção, que é trabalhar tudo em metro, metro por segundo e segundo, tudo, nesse caso, no sistema internacional. Então, essa velocidade final de 108 km por hora, a gente sabe que para passar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, eu vou dividir essa velocidade final, 108, dividido por 3,6, isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Então, a velocidade final agora, aceleração é a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. A aceleração, velocidade final 30, a velocidade inicial 0. Aí de 0 não tem que converter? Sim, 0 km por hora é igual a 0 metros por segundo, né? Então não mudou. E a variação do tempo é 8. Então a aceleração ficou 30 dividido por 8. A aceleração 30 dividido por 8 deu 3,75 metros por segundo ao quadrado. Aí repare, se você entra com a velocidade, né? Entramos com a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Se você fizer metro por segundo dividido por segundo, vai dar metro por segundo. Esse segundo aqui embaixo dele não tem nada, é 1. Então, repete a primeira, multiplica pelo invés da segunda. Divisão de fração vai dar metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Por isso que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, era isso que eu tinha para te mostrar nesse exercício. Como calcular a aceleração de um objeto, de um corpo. Beleza? Vamos seguindo. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora quando chega a uma curva. Então, ele está nessa velocidade. Então, isso aqui é uma velocidade inicial de 250 km por hora. Eu tento fazer o 5 bonitinho, mas eu não consigo, gente. Quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade do seu veículo para 88 km por hora. Então, a velocidade final dele foi de 88 km por hora. Em um intervalo de tempo de 3 segundos. Então, isso aqui foi a variação do tempo, 3 segundos. Qual é a aceleração escalar média desse carro no intervalo de tempo expressa em km por hora por segundo e em metro por segundo ao quadrado? Bom, ele quer saber a aceleração nessas duas unidades. Nesse caso, se ele quer essa aqui, ele quer em km por hora e segundo, eu vou entrar com a velocidade em km por hora e eu vou entrar com o tempo em segundo. Então, vamos fazer desse jeito aqui primeiro. Achar a aceleração em km por hora por segundo. Bom, a aceleração aqui vai ficar aceleração, variação da velocidade vai ser velocidade final, menos velocidade inicial sobre variação do tempo. Eu nem vou colocar tempo final menos tempo inicial, porque aqui ele já me deu a variação do tempo. Aceleração, velocidade final. Qual que é a velocidade final desse cara? A velocidade final dele é 88, menos 250, que é a velocidade inicial, sobre o tempo, que é 3. Então, ficou 88 menos 250, deu menos 162, dividido por 3. O menos 162 dividido por 3, gente, dá menos 54 km por hora por segundo, porque eu entrei, né, aqui tudo em km por hora e aqui em segundos. Agora, se eu fizer essa aceleração, né, aceleração
é variação da velocidade sobre variação do tempo. Só para a gente entender aqui um negócio, olha, vai ficar mais fácil fazer assim, ó, variação da velocidade. Bom, isso aqui já era a resposta nossa em quilômetro por hora por segundo, né? Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. A variação da velocidade foi 88 menos 250. A variação da velocidade foi menos 162 quilômetros por hora, né? Foi essa a variação da velocidade. Essa variação da velocidade está em km por hora. Se eu quiser fazer ela virar metro por segundo, eu divido por 3,6, que dá menos 45 metros por segundo. Então, para calcular aqui a aceleração em metro por segundo ao quadrado, eu vou entrar com a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundos. Então, agora a variação da velocidade a gente viu que deu menos 45 metros por segundo, dividido pelo tempo, que foi um tempo de 3 segundos. Então, a aceleração aqui ficou igual a menos 15 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tinha essa possibilidade e essa possibilidade aqui. Ele me pediu em km por hora por segundo, deu menos 54 km por hora por segundo, ou menos 15 metros por segundo ao quadrado. E eu poderia ter feito aqui, dividir por 3,6, a aceleração daqui para cá. Nesse caso aqui funcionaria porque km por hora por segundo. Aqui você tem que transformar só aqui em cima, né? Então, se você fizesse aqui o 54 dividido por 3,6, daria os menos 15. Outra coisa que eu queria falar sobre esse exercício é que a aceleração aqui deu negativa. A aceleração negativa quer dizer que o módulo da velocidade está diminuindo. Beleza? Se aceleração negativa, o módulo da velocidade está diminuindo. Beleza? Vamos seguir. Então, essas são as respostas desse exercício aqui. Partindo do repouso, vocês já aprenderam que partindo do repouso quer dizer que velocidade inicial é zero. Um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 720 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade final, 720 km por hora. Em 10 segundos, então isso aqui é a velocidade, aliás, é a variação do tempo, que é 10 segundos. O símbolo de segundos é só os S. Eu coloco o seg aqui para vocês entenderem, não confundir o meu S com o 5 e achar que isso aqui é um 105. Qual é o valor da aceleração escalar média no intervalo do tempo? Gente, eu já vou fazer a aceleração do jeito que costuma cair mais na nossa prova, que é já em metro por segundo ao quadrado. As que mais aparecem na prova é metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado. Nesse exercício aqui, eu vou preferir usar metro por segundo ao quadrado, tá bom? É uma questão que eu escolhi aqui. Né? Na hora da prova, você vai ter que ver como é que está a sua resposta. Então, a variação de velocidade, aí para trabalhar em metro por segundo ao quadrado, eu tenho que estar com as velocidades em metro por segundo. Velocidade inicial zero, zero é tanto em metro por segundo quanto quilômetro por hora é zero. Agora, aqui eu tenho que dividir por 3,6. Né? De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, o 720 dividido por 3,6, 720 dividido por 3,6 dá 200. Então, a velocidade final, 200 metros por segundo. Então, a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Na verdade, aqui o tempo final menos tempo inicial é a variação do tempo, que é 10 segundos. Velocidade final 200 menos o tempo inicial, que é zero, sobre a variação do tempo, que é 10. Então, a aceleração deu 200 dividido por 10, deu 20 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui era a número 3. Beleza? Então, fechou. Aceleração 20 metros por segundo ao quadrado. Essa era a resposta. Bom, gente, o movimento ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado.
Não achem que acelerado ou retardado é apenas um movimento que tem aceleração positiva ou aceleração negativa. Não é isso. Acelerado é aceleração positiva ou negativa. Pode ser que acelerado seja com aceleração positiva ou com aceleração negativa. O que vai determinar se o movimento é acelerado é se o modo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo, ou seja, se o valor da velocidade, independente de módulo, né, aumenta. Toma cuidado com isso aqui, até parei um pouquinho aqui para te explicar isso direito. Por exemplo, a velocidade está 3 metros por segundo, foi para 5, foi para 7, foi para 9. Está aumentando, isso é óbvio. Você consegue perceber que isso aqui é acelerado. Agora, menos 2, menos 4, menos 6, o número está ficando cada vez maior. Mas mesmo assim, é um movimento acelerado, porque o módulo, esquece o sinal, o módulo do número aumentou. Então, se o módulo da velocidade, do número aqui da velocidade aumentar, o movimento é acelerado. Tá? Uma outra forma de você saber se é acelerado é saber se a aceleração e a velocidade têm mesmo sentido e tem mesmo sentido principalmente, né? E se eles tiverem o mesmo sentido, vai ser acelerado, tá? Então eu tinha essas duas possibilidades aqui. Por exemplo, ou os dois estão para a direita aqui, ou os dois estão para a esquerda, os dois para cima, ou os dois para baixo. O sinal da velocidade ele é igual ao sinal da aceleração, tá? Põe isso na sua cabeça. Anota isso aí. Movimento acelerado, anota. O modo da velocidade aumenta, a aceleração tem o mesmo sentido, ou também é outra forma de ver, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, e também outra forma interessante de ver é saber que o sinal da velocidade é igual ao sinal da aceleração, tá? Anota essas três coisas, são as três formas de ver se é acelerado. Para saber se é retardado, troca tudo. O modo da velocidade diminui, né, porque no acelerado aumentava, aqui diminui. Aqui aceleração e velocidade têm sentidos contrários, tá? E o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Eu vou mostrar isso mais para frente, em questão tanto dessas direções, vou mostrar isso também em relação aos valores, em relação aos sinais, tudo isso eu vou mostrar, mas desde já eu queria que você anotasse essa teoria. No movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal, ou ambas são positivas ou ambas são negativas. E aí, se for o movimento retardado, é o contrário, né? No movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração têm sinais contrários, ou uma positiva a outra negativa. Tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Aqui eu suprimi a palavra retilíneo, porque mesmo sendo retilíneo, se ele for uniformemente variado, a gente pode usar essa função aqui. A velocidade ela vai depender da velocidade inicial vai depender da aceleração e vai depender do tempo que você percorreu. Por exemplo, se eu estou ali a 20 km por hora no meu carro e agora eu começo a acelerar, então a minha velocidade inicial era 20 e eu comecei a acelerar. Dependendo do tanto que eu estou acelerando, ou seja, depende da aceleração, né? Depende da velocidade que eu estava no início, né? E vai depender do tempo que eu fiquei acelerando. Aí eu vou ter a minha velocidade, digamos aqui, a gente pode meio que chamar isso aqui de velocidade final, mas a gente vai entender que isso aqui é uma função, né? Em que isso aqui é o y, esse v, em que o t seria o nosso x, tá? Então, beleza, é isso que você tem que enxergar, né? Então, velocidade inicial, aceleração e tempo. Beleza, olha só. Um ponto material em MUV, movimento uniformemente variado, com aceleração igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração dele já foi dada, sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela. Determine. Olha, essa aceleração que ele deu, a gente conseguiria através dessa tabela aqui. Porque a gente sabe que a aceleração
é variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, mesmo que ele não tivesse dado, com esses dados aqui, ó, por exemplo, eu poderia escolher duas velocidades. Aqui eu vou escolher essa aqui e essa aqui. Essa primeira aqui eu vou chamar de velocidade inicial e essa segunda aqui eu vou chamar de velocidade final. E de essa velocidade inicial aqui, eu vou mostrar um negócio aqui rapidinho. Vou escolher outras, que eu vou falar umas coisas com vocês. Vou escolher essa e essa aqui, essas duas. Velocidade final, inicial, porque essa foi a primeira. Esse aqui é o tempo 0, 1 e 2. Esse aqui é o primeiro tempo dos que eu escolhi, velocidade inicial e velocidade final. Aí por isso que eu fiz questão de usar essa aqui. A velocidade inicial não tinha que ser esse 6 aqui, não, porque esse 6 foi a primeira velocidade. Sim, essa vai ser a velocidade inicial do movimento como um todo. Agora, quando você vai fazer a aceleração aqui, você está fazendo a velocidade final inicial, é tipo assim, uma velocidade antes e depois. Não tem necessariamente que ter sido a primeira velocidade do movimento. Então, quando você for fazer a aceleração, você pega duas velocidades quaisquer e a primeira delas, do primeiro tempo do que você pegou, vai ser a velocidade inicial e a segunda vai ser a velocidade final. Agora, a velocidade inicial desse movimento é o 6, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, a velocidade final foi 2, a velocidade inicial foi 4, dividido pelo... E se isso aqui é a velocidade final, isso aqui é o tempo final. Se aqui é a velocidade inicial, aqui é o tempo inicial. Então, o tempo final foi 2 e o tempo inicial foi 1. Então, ficou 2 menos 4 dá menos 2 sobre 1. Isso aqui dá menos 2. No caso, metros por segundo ao quadrado, porque tempo estava em segundo e velocidade estava em metro por segundo, que foi exatamente o que o exercício falou. Então, a gente conseguiria fazer isso, tá? Fazendo dessa forma. Aprenda a fazer isso, depois a gente vai ver isso num gráfico. Essa tabela aqui, ela vai virar, geralmente nas provas, elas são um gráfico assim, ó, de velocidade por tempo. Seria assim. Essa tabela seria um gráfico que daria alguns pontos desse gráfico. Mas a gente vai falar isso depois. Letra A, presta atenção. A velocidade escalar inicial do movimento. Gente, a velocidade escalar inicial do movimento, vejam, eu fiz aqui velocidade inicial, velocidade final para calcular a aceleração. É como se eu fizesse a velocidade 1, velocidade 2, alguma coisa assim. Velocidade antes e depois. Eu peguei duas velocidades quaisquer. Mas a velocidade inicial real desse movimento, aqui na letra A resposta à velocidade inicial é a velocidade no tempo zero, que no caso desse exercício é 6 metros por segundo. Então, anota isso. A velocidade escalar inicial do movimento é a velocidade no tempo zero. No tempo zero. Tá? Letra B. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado, em que intervalo de tempo ele é retardado? Bom, esse movimento, vamos apagar aqui agora para a gente conversar, né? O que acontece é o seguinte, ó, em que intervalo de tempo ele é acelerado, em que intervalo de tempo ele é retardado? Acelerado, o módulo da velocidade tem que estar aumentando. Então, repara que aqui, ó, o módulo da velocidade era 6, virou 4, virou 2. Então, aqui o movimento é retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo. Quando vem daqui para cá, reparem que o módulo da velocidade, 0, 2, 4, mesmo o sinal sendo negativo, na verdade o menos 2 aqui, o menos 4 é um número menor que menos 2, mas em módulo, o módulo aqui é 2 e o módulo aqui é 4, eu esqueço o sinal quando eu estou analisando acelerado e retardado. Então aqui, como o módulo foi aumentando, ele foi acelerado. Então ele é retardado de 0 até 3, e ele é retardado de 0 até 3, e acelerado, retardado de 0 a 3 e acelerado de 3 a 5. Beleza? Essa era a questão que a gente tinha que entender. Retardado aqui assim,
acelerado aqui assim. Reparem que, olha só, que interessante. A velocidade aqui ela é positiva. E a aceleração o tempo todo é menos 2, porque é um movimento uniformemente acelerado. Ou seja, se ele é uniformemente, a aceleração é negativa o tempo todo. Então, se a aceleração é negativa aqui e a velocidade aqui está positiva, quando velocidade e aceleração têm sinais contrários, o movimento é retardado. A gente falou sobre isso. Aqui, a velocidade está negativa e a gente sabe que a aceleração foi negativa o tempo todo. Então, os dois negativos vai ser um movimento acelerado. Outro indício de que aqui era retardado e aqui era acelerado. Beleza? Na letra C, pergunta onde o movimento é progressivo e onde ele é retrógrado. Bom, progressivo e retrógrado é o seguinte, ó. Progressivo é simplesmente velocidade positiva e retrógrado é simplesmente velocidade negativa, tá? Então, aqui ele é progressivo e aqui ele é retrógrado. Tá? Ele é progressivo de 0 até o 3, né? O 3, na verdade, a velocidade é 0, mas ele é progressivo, né? Velocidade positiva de 0 até o 3, tirando o 3, porque no 3 dá 0, né? Então não é nem progressivo nem retrógrado, ele está parado. E de 3 a 5, tirando o 3, né, ele é retrógrado, porque a velocidade está negativa. Tá? Então a gente começa a entender um pouquinho sobre a função horária. Esse foi o primeiro exercício para a gente começar a tentar entender isso aí. Vamos mais um. Ó, de novo a tabelinha. Né? Olha só. Letra A. A velocidade escalar inicial do movimento. A velocidade escalar inicial do movimento ela é sempre a velocidade no tempo zero. Então, a velocidade inicial, tempo zero, a velocidade é 3 metros por segundo. Beleza. Letra B. Em que intervalos de tempo ele é progressivo e em que intervalos de tempo ele é retrógrado? Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Positivo, aqui. Né? Então, de 0 até o 6, ele é progressivo. De 6 a 10, ele é retrógrado. Velocidade negativa daqui até aqui. Em que intervalo de tempo ele é movimento acelerado? Em que intervalo de tempo ele é retardado? Acelerado, né, é onde a velocidade está aumentando o módulo. Aqui o módulo da velocidade aqui, ó, está diminuindo. Então aqui é retardado. Daqui para cá ele é acelerado, porque o módulo da velocidade está aumentando. Se o móvel em questão muda de sentido e em que instante? Reparem que muda de sentido, um móvel muda de sentido quando sua velocidade deixa de ser positiva e passa a ser negativa, ou quando ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Para isso, para essa transição, a velocidade tem que chegar no valor igual a zero. Não tem como ela não chegar em valor igual a zero. Então, reparem que este móvel ele tinha uma velocidade positiva, chegou aqui na velocidade zero, começou a ter uma velocidade negativa. Então, sim, ele muda de sentido no tempo igual a 6 segundos. Então, ele muda de sentido quando a velocidade é igual a zero. Anotem isso. O móvel ele muda de sentido quando a velocidade é zero, e aí sua velocidade deixa de ser positiva passa a ser negativa, ou deixa de ser negativa passa a ser positiva, ou seja, quando a velocidade muda de sinal. E para ela mudar de sinal, a gente tem que passar pela velocidade igual a zero. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque a gente já está com meia hora de aula. A gente volta para mais aulas dessa matéria de MRUV. Beleza? Forte abraço.